Existem muitas violências que são difíceis de identificar, de observar, mas que existem. E que muitas vezes, pela dificuldade que a gente tem de observar, elas acabam não parecendo violência ou muitas vezes sendo naturalizadas como jeito de ser, como maneira de ser, como forma de ser. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu vou trazer um vídeo do Brunão pra gente trocar uma ideia. Talvez o fato de você não reconhecer certas coisas como violência esteja fazendo você sofrer essas violências. A gente pode falar tanto do âmbito pessoal como do âmbito cultural e histórico. A definição de violência usada aqui é o uso de força, coerção ou poder para impor uma vontade em cima de uma outra pessoa ou grupo de pessoas. Enquanto sociedade, nós como brasileiros temos uma facilidade de reconhecer a violência física, porque a gente convive com ela todos os dias. Mas existem outros tipos de violência que são rechaçadas porque a gente não tem o costume de reconhecer elas como violência. Cara, e isso daqui é muito importante, né? Porque assim, apesar da gente viver num Estado-nação que tem um Estado de direito, leis e tudo mais, não é como se a gente vivesse numa sociedade plenamente pacificada. Não é como se a gente convivesse numa sociedade plenamente pacificada. Pelo contrário, a gente vive, o Brasil é uma sociedade violenta pra caramba. Não necessariamente o Brasil é um lugar que a gente pode sentir-se em paz, por exemplo. A gente olha para o lado e tem violência acontecendo, violência física, de fato. Mas há diversas outras formas de violência, e aqui eu não queria cair num olhar coitadista, eu queria ir para o olhar sociológico, que é o gancho que o Brunão vai dar pra gente. Violência psicológica ou patrimonial, ou até mesmo quando a gente está falando do âmbito social, da violência simbólica. A violência psicológica, a gente também tem contato diário com ela. E ela se dá geralmente em relacionamentos amorosos, afetivos ou até mesmo no trabalho. No local de trabalho, a violência psicológica é meio que a regra. A maneira como o bullying se desenvolve no local de trabalho, acima de tudo, é por meio da violência psicológica. Acima de tudo é por meio dela. Acima de tudo é por meio do gaslighting, acima de tudo é por meio da manipulação. Acima de tudo são violências que acontecem sem necessariamente existir uma ameaça à integridade física do outro, da vítima. E ao mesmo tempo, por não existir essa ameaça à integridade física da vítima, e por ser difícil da própria vítima reconhecer estar num centro de violência, numa dinâmica de violência, e ao mesmo tempo ser difícil das lideranças reconhecerem que existe ali uma dinâmica de violência acontecendo, e portanto perceber como isso é eticamente inviável, como isso não deveria acontecer, essa dinâmica passa quase como se fosse invisível e se desenvolve e pode se desenvolver por anos a fio. A violência patrimonial geralmente se dá dentro de relacionamentos, geralmente feitos por um homem que controla os recursos do casal e impede que a mulher tenha acesso a tais recursos. E a violência simbólica, um conceito do Pierre Bourdieu, ele se dá por vias simbólicas, geralmente de linguagem e cultura, e ela cerceia os meios que as pessoas podem permear. Um exemplo de violência simbólica é a pessoa de classe média ou classe mais baixa que não consegue acessar um restaurante, apesar de ela ter o dinheiro para pagar aquele restaurante naquele dado momento, porque aquele local não comporta esse tipo de pessoa. E é muito interessante isso, sabe por quê? A violência simbólica, ela não é exatamente aquilo que acontece. Por exemplo, tem duas pessoas. Não é aquilo que exatamente uma pessoa faz sobre a outra. Não é exatamente isso. Não é exatamente sobre isso. A violência simbólica está dentro de uma construção sociológica do Pierre Bourdieu em que o sujeito é entendido como agente social. E enquanto agente social, ele tem uma trajetória social. E nessa trajetória social, ele vai internalizando as estruturas externas, as estruturas sociais, em estruturas internas. E o que significa na prática essa internalização de estruturas externas para estruturas internas? Isso é o entendimento da materialidade do mundo que a gente vive. É o entendimento que a gente vive no mundo da realidade concreta. E que na realidade concreta, a possibilidade que a gente tem de ser no mundo e de naturalizar as coisas no mundo, essa naturalidade vem da experiência do cotidiano nesse mundo. Inclusive os critérios de percepção da realidade. Inclusive isso. E o que mais ou menos para onde que a gente está caminhando, né? Violência simbólica acontece quando, numa sociedade de classes, o sujeito que está numa classe oprimida internaliza, por sua vez, objetivos,
visões e critérios das classes dominantes. E ao internalizar, isso se manifesta no cotidiano como sendo uma arma contra si próprio. E é nesse momento em que o trabalhador vai dizer que a greve é coisa de vagabundo. E é nesse momento que você vai ter uma pessoa negra que não só não gosta da própria cor, mas também aponta nos outros isso, por exemplo. É nesse momento que você vai ter uma mulher que vai dizer que, de fato, o lugar de mulher é em casa e marido provedor é uma delícia, numa sociedade como a nossa. A violência simbólica é um golpe que acontece para controle social. Perceba, Pierre Bourdieu não necessariamente usa conceito de ideologia, né? Porque a parada do Pierre Bourdieu não é essa. Não é falar sobre um conjunto de ideias da classe dominante. O que o Pierre Bourdieu está trazendo pra gente é um processo de constituição do sujeito em que as suas práticas sociais acabam sendo, por conta das hierarquias sociais, as práticas da classe dominante, por sua vez. Outro exemplo são tarefas domésticas que são normalizadas como tarefas de mulher. Mesmo não sendo uma violência física ou psicológica direta, é algo que normaliza um comportamento de um grupo específico da sociedade. Enfim, os exemplos são diversos. Aí eu gostaria de dar mais um exemplo aqui, tá? Mais um exemplo aqui. Este mais um exemplo, eu acho que talvez ele seja o mais sutil, mas talvez ele seja o menos criticado. E é a condescendência, que eu considero uma forma de desumanização que existe em cima de pessoas neurodivergentes, neuroatípicas. Essa condescendência é aquela que, assim, chega lá a pessoa no local de trabalho, né? É TDAH, por exemplo. E vai aparecer alguém do RH e vai dizer, ó, é TDAH, gente, tem que tratar diferente, tá? Tem que ter amor no coração aqui, tem que tratar diferente. Esse momento já é o momento em que essa pessoa que é TDAH tá sendo colocada hierarquicamente numa posição inferior, tendo como referência a razão, tendo como referência a adequação social. Mas quando a própria pessoa precisa, para exigir respeito, se colocar nessa posição de quem está em falta, isso já é a violência simbólica acontecendo. Quando a própria pessoa precisa se colocar numa posição de que eu preciso de respeito porque eu tenho um laudo, isso já é a violência simbólica acontecendo. Porque é evidente que o respeito nunca vai vir por conta do laudo. Nunca vai vir. O que vai vir por conta do laudo é uma condescendência e um eterno julgamento, né? A hierarquia tá posta. A hierarquia está posta. O que o laudo vai dar nesse momento em que se exige o respeito por conta do laudo num espaço de pessoas ditas normais, o que vai acontecer, na real, é uma manutenção de cordialidade para que a violência aconteça sem ultrapassar determinados limites. Não sei se eu consegui ser claro aqui, me digam vocês. Mas desde a violência pessoal até a social, a nossa incapacidade de reconhecer elas faz a gente perpetuar elas na nossa sociedade. E o fato da gente normalizar essas violências causa na gente um estado de torpor, de alexitimia, que faz a gente não reconhecer que essas violências estão sendo usadas contra nós. E até mesmo uma vergonha de admitir ser vítima dessas violências na medida em que essas violências não são reconhecidas como tais. A vergonha de admitir ser vítima de violência, quando essa violência não é compreendida enquanto tal, ela precede a necessidade de explicar. Imagina que coisa constrangedora. Você está sendo vítima de uma violência e você tem que explicar que essa violência existe. Você precisa explicar que a violência existe. Isso não faz sentido. Isso é uma situação, uma sinuca de bico, que faz com que a pessoa, que por sua vez é vítima da violência, fique isolada, fique sozinha. Fique sem ter pra onde ir, fique sem ter com quem buscar ajuda. E muitas vezes somos tomados por uma angústia, um sofrimento que não sabemos dar nome. Parece uma força invisível que sobrepuja a gente, que joga a gente pra baixo. E a gente não sabe o que é, porque a gente não consegue dar nome. E aí a gente abre o YouTube, o TikTok, o Instagram, e tem um coach que tá dizendo que você tem que se responsabilizar mais pelas coisas que você faz, que você precisa colocar pra você a responsabilidade, que você precisa pensar, mas e eu? O que eu tô fazendo de errado? Quando na real você tá no interior de uma dinâmica de violência. E tudo bem, existe algo que você precisa pensar, né? O que eu posso fazer? Existe isso, porque a gente é indivíduo, a gente vive a vida cotidiana. A gente precisa ter estratégias para lidar com as coisas, né? O que eu posso fazer? Sei lá, você tá na pracinha e de repente você se vê numa situação de violência. É muito simples sair dessa situação. Você levanta e vai embora, né? É muito simples.
Você tá na sua casa, aí você dá uma festa e você percebe que algumas pessoas que você convidou estão meio que te colocando numa situação sempre constrangedora, sempre trazendo um constrangimento pra você. É muito simples. Basta expulsar essas pessoas da sua casa, nunca mais chamá-las novamente. Existem coisas que são muito simples, mas existem outras que nem tanto. Quando você tá no interior de um grupo de trabalho, por exemplo, você pode pedir demissão tão rápido, tão fácil? Talvez não. Quando você é alguém que é dependente e você percebe que as pessoas que você é dependente estão gerando essas situações, criando essas dinâmicas com regularidade, é fácil você só virar as costas? Não necessariamente. Mas algo precisa ser pensado, né? Alguma estratégia precisa ser bolada para que a gente identifique isso e saiba como se virar e sair desse tipo de situação, evidentemente. Mas o primeiro passo é compreender que existe, na minha humilde opinião. Esse cara é sociólogo, o Brunão, ele é graduando de psicologia. O sujeito assimila essa violência simbólica. A violência simbólica é o processo de incorporação dos referenciais e critérios da classe dominante pela classe dominada. Do grupo dominante, aliás, pelo grupo dominado. Já vi fazerem isso onde eu trabalhava. Não, isso é terrível. Esse negócio de publicizar uma neurodivergência como se isso fosse algo, tipo assim, né? Ah, é respeito, né, gente? Felipe Ferreira, bem-vindo, membro do canal. Bem-vindo, Felipe. Fica à vontade para ver os vídeos para membros. As lives ficam gravadas e disponíveis também para membros e entrar no grupo do Zap de membros caso você queira, tá? Seja membro você também. Isso explica aquele tipo de situação onde a vítima empurra a violência com a barriga e só volta a falar disso depois? Talvez, é que são muitas situações, né, que podem gerar esse tipo de reação, né? Uma delas é se ver numa situação de desvantagem, uma situação em que a denúncia não faz sentido, se vê desacreditado. Ser estigmatizado por Erving Goffman é ser desacreditado acima de tudo. Ser desacreditado significa que você é menos. Você é menos. E quando você é o estigmatizado dentro de um grupo social específico, muito provavelmente a sua denúncia se volta contra você, se transformando em exclusão social. Existe uma dinâmica muito complexa para poder entender quem vai falar sobre a violência que sofreu ou que não vai falar, né? O que eu acho que é um absurdo são aquelas pessoas que dizem assim, né? Ué, mas você sofreu isso há 3 anos e só foi falar agora? Como assim? Sim. E a violência não deixa de ter existido só porque se falou 3 anos depois, né? Não é assim que funciona. Eu lembro do gestor, diz o Davi Roque, diariamente perguntando se o colega tinha tomado os remédios dele. Olha que absurdo. Que parada bizarra. Relembrando, né? Cotidianamente, relembrando ali a situação, relembrando a relação, a hierarquia, como se a pessoa não fosse autônoma, emancipada o suficiente, relembrando todo dia. Então, apesar da história humana ter sido muito escrita em sangue, cabe a nós lermos o que a gente escreveu para que no futuro próximo a gente use tinta e não sangue. É uma palavra aqui de incentivo para a gente estudar bastante, para a gente conseguir alcançar cargos de liderança em instituições públicas e privadas e para a gente demitir quem a gente percebe que está praticando esse tipo de violência. Tipo assim, né? Talvez eu esteja indo um passo além, mas enfim, para que a gente saiba o que fazer, independentemente da situação, de como seja, de qual lugar seja, enfim. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.